Reflexão do dia. Ótima tarde para você, excelente tarde de terça-feira. Obrigado pelo seu carinho mais uma vez. Obrigado por nos colocar na ponteira da audiência. E hoje nós vamos aprender juntos um pouco, sobre manter a fé. O meu foco, o seu foco, deve ser manter a fé. O Marco Aurélio, mas os dias vão passando e a gente parece ficar sem fé. É isso mesmo que acontece. E eu quero te contar em forma de história, pois um homem, ele tinha tudo o que sempre quis e imaginou também na vida. Seus sonhos eram realizados, sua família muito grande e bonita, por sinal. E os seus bens, os bens não paravam de crescer, só aumentavam, gente. Ele possuía tudo isso e muita saúde, muito vigor. Só que com o passar dos dias, dos momentos, porém, com uma grande desgraça bem repentina, esse homem, ele perdeu absolutamente tudo. Ficou na miséria. E ainda ele teve a saúde afetada por uma grave doença, uma terrível doença. Aí ele ficou imaginando, só ali caído, desanimado e desejando a própria morte naquele momento. E apesar da atualidade daquele fato, esse caso, ele ocorreu, gente, há milhares de anos, como todos nós sabemos, a história de Jó, esse homem que realmente foi um grande homem, um personagem. Ah, Marco, mas foi tudo fácil na vida de Jó, porque ele era um escolhido de Deus e aquela coisa, sabe, a gente começa a duvidar, Mas esse personagem está descrito na Bíblia como uma pessoa justa e muito reta diante de Deus. E procurava, nunca se desviar. Ele procurava sempre manter a sua fé em todos os sentidos. Vem cá, querido, querida, você, eu, aqui é uma pergunta para todos nós. Será que nós temos sido pessoas retas diante de Deus? Será que nós somos pessoas justas diante de Deus? Só que, no entanto, isso não foi o suficiente para mantê-lo longe da tristeza que lhe abateu, nem a falta de esperança, porque Jó também viveu a falta de esperança, a tristeza tomou conta da vida dele, e isso ia passando, os dias iam passando, e dias iam e vinham, aquela coisa toda, e ele sem fé, sem esperança, mas ele tinha uma coisa que ele não perdia, que era a fé dele. Ô meu amado, minha amada, nessa caminhada chamada vida, você tem perdido a sua fé? Se tem, comece a orar para que Deus coloque essa fé de forma renovada dentro do seu coração e na sua mente. Houve sim situações em que ele lamentava, ele chorava e perguntava para Deus por que aquilo tudo. E ainda, em outras amaldiçoava o dia em que nasceu. Você acredita nisso? Porque todos contam a história de Jó como, porque ele sempre fazia... Mas ele falou, cara, por que eu nasci? Eu não devia ter nascido, sabe? Ele lembrava-se daquele período em que ele era rico. Quantas vezes eu e você, nós estamos vivendo tal situação, aí você olha para o passado, como o povo lá do Egito que foi tirado lá do Egito, eles olhavam para trás, nossa, lá a gente tinha comida, tinha pepino, tinha isso, tinha aquilo, e eu e você, quantas vezes nós temos crucificado Jesus de novo na cruz do Calvário por não acreditar e por não manter a nossa fé em dia? Muitas vezes, não? Só que Jó, porém, ele nunca, por máximo que ele reclamou, ele murmurou ali pelo dia que tinha nascido, aquela coisa toda, só que tinha uma coisa, Jó nunca perdeu a fé. Por isso que eu quero dizer para você, para mim aqui também, porque eu também preciso, nós não devemos perder a fé jamais. E apesar de tanto sofrimento, ele clamou, ele orou, ele buscou a face do Redentor dele para lhe trazer vida. E por fim ele pedia, clamava, creio eu, assim, Jesus, Senhor, eis-me aqui, me tira dessa amargura toda, olha, minha fé não está abatida. Meu amado, minha amada, entenda que depois, revestido este
meu corpo, porém está relatando aqui, ó. Depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne serei e verei a Deus. Jó 19, 25, 26. Eu quero trazer para você e para mim mais uma vez a pergunta: você tem duvidado de Jesus, de Deus, da Trindade, do Espírito Santo também? Se você tem, para com isso, renova sua fé. E quando eu digo renovar a sua fé, é aqui, ó, renova sua mente. A mente, ela nos trai. Ou ela vai te jogar numa situação bacana, ou ela vai te jogar num abismo. E por isso você tem que orar e pedir para que Deus ele coloque a sua fé renovada a cada manhã. Ô Marco, mas você não conhece meu dia, eu acordo 4h30 da manhã, entro às 6 no trabalho, e eu chego em casa às 7 horas, eu chego aqui, eu tenho que fazer um jantar para meu esposo, eu tenho que cuidar dos meus filhos, olhar a tarefa de escola, querida, deixa eu te dizer uma coisa. Esse sofrimento seu, ele vai ser recompensado. Você só não pode perder a fé. Ame seu esposo, se dedique, porque lá em cima tem um Deus que zela por você, que está vendo tudo. O homem de Deus. Porque hoje nós vivemos num ativismo geral, total. A esposa, às vezes, muitas das vezes, ela trabalha para ajudar o esposo. E ela, por canseira do trabalho, aquela coisa toda, ela não está conseguindo carregar o piano dentro de casa, educar os filhos, ajudar o esposo ali, fazer uma boa alimentação. E o esposo, muitas das vezes, tem que se tocar e ajudar a esposa. Ah, mas aí tem alguns radicalistas aí que podem falar, isso aí é contra a Bíblia. Calma aí, cara. Estamos aí num tempo totalmente diferente, eu não quero mudar nada. É bíblico que a mulher seja o quê? Sábia e edifique o lar. Porém, vamos abrir uma aspas aqui, ou aspas, perdão, porque a mulher também, ela tem que ser ajudada. Assim como ela também está ajudando o homem financeiramente, você que é querido aí nesse momento, ajude sua esposa, não fica só jogando o joguinho lá no computador, não fica tirando o chinelo de qualquer jeito, pisando na sua casa de qualquer jeito, ajude sua esposa. Porque isso não vai te deixar menos macho. Vai não. E uma coisa que eu quero dizer, trate um ao outro com amor. Aquele homem perdeu tudo, não espere perder, para depois você querer dar o determinado peso para tal situação ou valor para tal situação. E aí fica aqui a pergunta, qual é a situação que você encontra nesse momento que tem te levado a perder a fé e também a ser como o Jó, porque ele murmurou e dizendo, né? Por que eu nasci? Por que eu nasci nesse dia? Eu não devia ter nascido. Ele só não perdeu a fé porque ele sabia em quem ele confiava, que é o único fidedigno para salvar a mim e a você também, salvar a sua casa, colocar as coisas no lugar. A falta de esperança tem tirado o seu sono e lhe trazido peso, é isso? Ore a Deus, consagre essa situação e fala, Senhor, eis-me aqui, faz. Como voltar a ter fé, Senhor? Me ensina, mesmo em um momento de desespero, de angústia, seja comigo, me ensina a sair desse problema todo. E eu quero te dizer uma coisa, viu? Ele vai tirar todo esse sofrimento aí. Você pode ter certeza, a certeza única de que Deus é Deus. Ele não muda por causa de mim e de você, não. Só que ele te ajuda. Faça como Jacó, declare a sua fé e clame ao Deus único que o tirou do pó e lhe retribuiu tudo o que havia perdido, principalmente a paz. Principalmente o que, Marco? Eu não ouvi. A paz. Peça para Deus fé aumentada, peça para que Ele restitua tudo na sua vida, aquilo que você perdeu, e o que é melhor, em dobro. É assim que eu tenho orado. É assim que eu tenho falado com o nosso Deus, e você também não tem que falar diferente. Peça fé, renove a sua fé, clame ao Deus único, verdadeiro, que nunca mudou, Ele é o mesmo. Te amo. Ah, se não fosse Ele.